Boa noite, sexta-feira, o nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Nós temos atividade segunda, quarta e sexta, às 19h30 e domingo às 9h da manhã. É um núcleo só de estudos, só de aulas em livros seguros. Aqui não temos palestrantes, temas, não. Nós seguimos livros seguros. O objetivo é estudar de verdade. E hoje, sexta-feira, nós estamos sempre seguindo o livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mas hoje, sexta-feira, já que nós já fizemos vários estudos de 7 lições do livro Jesus no Lar, nós vamos pegar uma lição do Espírito Emmanuel, profundamente pedagógica, para fazermos mais uma reflexão e quase que um resumo de todas as matérias estudadas. Memória além túmulo. Automaticamente, por força da lógica, elege o homem, na contabilidade, uma das forças de base ao próprio caminho. Contas maiores legalizam as relações do comércio e contas menores regulamentam o equilíbrio do lar. Débitos pagos melhoram as credenciais de qualquer cidadão. Débitos pagos melhoram as credenciais de qualquer cidadão, enquanto os compromissos menosprezados desprestigiam a ficha de qualquer um. Vejam bem o que o nosso professor Emmanuel está falando. Débitos pagos melhoram as credenciais de qualquer cidadão, enquanto os compromissos menosprezados desprestigiam a ficha de qualquer um. Assim também, para lá do sepulcro, depois da morte, surge o registro contábil da memória como elemento de aferição do nosso próprio valor. Porque a morte é só uma passagem. O corpo físico, corpo somático para, ou por velhice, ou por doença, por mau uso, ele para. Mas o espírito que está encarnado nele se desvencilha da encarnação e continua como era, com a mesma identidade, com a mesma individualidade, com a mesma bagagem, com a sua bagagem de acertos e de erros. É aí que está a beleza da doutrina espírita. É aí que está a beleza da doutrina espírita, se for estudada as suas 5 obras básicas, na sequência, no mínimo 1 hora por dia. Assim também, para lá do sepulcro, depois da morte, surge o registro contábil da memória como elemento de aferição do nosso próprio valor. A faculdade de recordar é o agente que nos premia ou nos pune ante os acertos e os desacertos da rota. Nós vamos ter que responder pelos nossos atos, pelas nossas omissões, pelos crimes praticados, desde os crimes do pensamento, como já vimos no Evangelho segundo o Espiritismo, desde até os crimes verdadeiramente praticados. Nós vamos responder por todos eles. E vamos ter que acertar. Dessa forma, se os atos louváveis são recursos de abençoada renovação e profunda alegria nos recessos da alma,
As ações infelizes se erguem além do túmulo por fantasmas de remorso e aflição no mundo da consciência. Porque nós continuamos igual. Então, aqueles atos que nós praticamos escondidos estão gravados na nossa consciência. Eles vão nos causar profundo remorso, profundas aflições. E aí nós vamos ter que estudar durante muitos tempos e reprogramar uma nova encarnação para retificarmos todos esses defeitos. As ações infelizes se erguem além do túmulo por fantasmas de remorso e aflição no mundo da consciência. Essa é a beleza do estudo. Não é para apavorar ninguém, é para alertar. O objetivo do estudo é porque você fica alerta e pode corrigir enquanto é tempo. Crimes perpetrados, faltas cometidas, erros deliberados, palavras delituosas e omissões lamentáveis esperam-nos a lembrança, impondo-nos em reflexos dolorosos o efeito de nossas quedas e o resultado de nossos desregramentos, quando os sentidos da esfera física não mais nos acalentam as ilusões. Quando nós deixamos o corpo, nós deixamos as ilusões também de lado. As ilusões da matéria, da metidez à besta, da ilusão de que somos perfeitos. A maioria das pessoas da religião, eles assumem uma metideza de que são perfeitos só porque estão frequentando ali a religião. Às vezes não estudaram nada, não empreenderam reforma íntima nenhuma, não mudaram os seus modos de pensar nem de agir, seus comportamentos. Não esqueceis, assim, que, além da morte, a vida nos aguarda em perpetuidade de grandeza e de luz, e que, nessas mesmas dimensões de glorificação e beleza, a memória é imperecível, é sempre o espelho que nos retrata o passado. Está tudo guardado, todos os nossos atos estão registrados na nossa contabilidade mental. Nós vamos ter que responder por todos os atos, a fim de que a sombra reinante em nós se dissolva nas lições do presente, impelindo-nos a seguir desenleados da treva, no encalço da perfeição com que nos acena o futuro. Graças ao bom Deus, Ele não deixa um filho para trás. Ele oferece a todos a oportunidade da reencarnação, aonde nós vamos poder nos arrepender, vamos ter as oportunidades de estudar novamente, de nos matricularmos na Universidade da Alma, estudar para trazer os conhecimentos para dentro de nós, pelo processo da compreensão, do entendimento, da assimilação inteligente e principalmente da prática dos novos ensinamentos dentro de nós. Nós vamos poder empreender as reformas íntimas. E é aí que nós vamos nos arrepender dos erros que praticamos. Vamos ter que encontrar de novo com as criaturas que fizemos mal. Vamos ter que ressarcir os danos e buscar a reconciliação agora como irmãos, com base nos estudos seguros das leis de Deus. Nós trazemos também aqui outro livro de Emmanuel,
o Consolador, que vai dizer o seguinte: no capítulo do trabalho e do sofrimento, a sua alma esclarecida conhece a necessidade da própria redenção. A sua alma esclarecida, se você estudar, com vistas ao passado delituoso e, no que se refere aos desvios e erros do presente, melhor que ninguém a sua consciência deve saber da intervenção indébita levada a efeito sobre a lei de amor, estabelecida por Deus, cumprindo-lhe aguardar conscientemente, sem qualquer noção de acaso, as regras e reparações dolorosas do futuro. É aí que está a beleza de estudarmos o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. Isso deve ser estudado na sequência, 1 hora no mínimo por dia. É aí que você vai ter consciência de como que funciona a engenharia de Deus, a engenharia estabelecida em suas leis, e como nos adequarmos a elas, como nos enquadrarmos nas suas leis, para fazermos as reformas necessárias, a fim de que possamos caminhar seguramente para o bem. Essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina, na reencarnação em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo o mal, para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação no patrimônio eterno do tempo. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e precisas. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítimas aos corações. Esses ensinamentos é que vão fazer com que nós reflitamos para estudarmos de uma vez por todas as obras básicas do Espiritismo, que podem ser estudados por todas as pessoas, independente da religião, para que tenham uma noção de como funcionam as leis de Deus. E agora, nesse dia de finados que estamos acabando de passar, que a gente possa refletir com mais seriedade sobre as nossas obras, sobre o tempo que estamos gastando na encarnação, refletir sobre a nossa responsabilidade diante da justiça divina, refletir sobre as oportunidades pedagógicas que estamos tendo e não estamos aproveitando nessa encarnação, porque não queremos estudar. E se não queremos estudar, ficamos ignorantes. E se ficamos ignorantes, ficamos ao Deus dará, entre aspas. Ficamos sujeitos a esses palestrantes que surgem por aí, a esses vídeos que surgem por aí, e ficamos cada vez mais escravos da ignorância. Nós precisamos fazer a matrícula nossa na escola da alma, para que daqui desses conhecimentos nos tornemos eficientes alunos, responsáveis aprendizes e competentes obreiros do Senhor, trabalhando sempre pelo nosso bem e pelo bem da humanidade em que estamos vivendo. Que reflexão dessa sexta-feira maravilhosa, só em livros seguros. É esse o objetivo do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. É estudar para incentivar as nossas mudanças. Sempre com Jesus. Um grande abraço, tudo de bom, bom final de semana. Obrigado pela atenção.